Foi, agora deu. Agora o Instagram quer ajudar e a internet também. Seguinte, gente, sejam todos muito bem-vindos. Agora vai. Hoje a entrevistada é a Paula Ferreira, uma pessoa que eu tenho a minha total admiração. A Paula é uma pessoa que tem um trabalho muito parecido com o meu. A gente troca bastante figurinha. A gente tem muita coisa para falar aqui com vocês. A gente até tem que se coordenar, porque senão a gente se perde aqui. A Paula vai falar um pouquinho sobre ela, sobre quanto tempo ela tem de dança, de trabalho, com o que ela trabalha, o que ela já trabalhou e o que ela pode contribuir com a gente. Vamos ver, só esperar ela entrar. Ah, agora foi. Agora foi. Simbora. Agora sim. Tu viu que até começar a live tá difícil, né? Complicado. Amiga, vai dar certo. Não, vai. Seguinte, gente, vou deixar a Paula se apresentar, na verdade. Primeiro, eu tenho que te agradecer muito por estar aqui em pleno domingo, compartilhando esse espacinho comigo. E incrível, né? A gente está para fazer essa live, vai fazer mais de ano que a gente está para sentar e conversar. Sentar e conversar e falar sobre. Falar sobre. Mas eu acho que foi bom, né? Vamos por partes, então. A gente vai chegar nessa parte, vamos por partes. Primeira coisa, então, qual é seu nome, da onde você está falando e o que você faz da vida? Só o que a pessoa faz da vida? Então, meu nome é Paula Ferreira. Algumas pessoas muito antigas, assim, dinossauros da dança do ventre, me conhecem por Hanif Radassa. Eu danço há 24 anos, sou educadora em dança há 13. Eu estou em Porto Alegre, mas eu estou morando em Osório. E deixa eu pensar o que mais. Minha trajetória com dança começa sem a dança lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90 com GRD. Então é daí também esse olhar muito analítico. Quando eu parei de competir, devido a muitas lesões, com 17 anos eu parei de competir porque eu tinha muitas lesões. Eu fui ginasta do estado, então eu não tinha os mesmos recursos que os grandes clubes têm. Então eu não tinha preparador físico, não tinha um fisioterapeuta. Então tudo isso dificultava. O nosso piso não era o piso adequado. Fazia corrida, mas não fazia de tênis adequado. Tudo isso fez com que aos 17 eu tivesse com muitas lesões. A outra grande questão que me trouxe lesões foi que eu não fiz um desmame do alto nível de treino que eu tinha. Eu tinha 6 horas dia de treino durante 8 anos da vida e de repente eu fiquei sem nada. Então isso também era e dentro da GRD, para quem não sabe, é um esporte com grande amplitude de movimentos, né? Todo muito extensivo, né? Todas as nossas articulações, elas são muito exigidas. E para que você mantenha isso, você precisa manter uma musculatura que mantém isso tudo no lugar. E eu não tive. Então foi, né? Então, tem que manter. E não mantém. Então, para quem tá assistindo isso, para quem vai assistir depois, se você tem filhas, e agora também meninos que fazem... Oi, Daia! Que fazem GRD... Guardem essa informação. No momento que seu filho não quiser mais treinar, você tem que mantê-lo fazendo alguma atividade física, porque esse monte de abertura negativa, botar a perna atrás da orelha, gente, tem um custo. E tem que ser mantido depois. Quando eu parei a ginástica, então, eu mergulhei na dança. Com 17, eu saí fazendo todas as danças possíveis e imagináveis. E fui parar na dança do ventre. Dentre as outras danças que eu dançava também. E aí, das danças que eu fui me aproximando, eu sempre gosto de dizer isso, eu fiquei na dança do ventre porque eu era ruim, gente. Eu era muito ruim. Como que era ruim? Essa nem eu sei. Tô sabendo aqui agora. Vamos pensar. A postura da GR, ela é a base do balé, né? Quadril travado. Só que, para nós, a abertura de andeor de 180 graus é brincadeira. Então, você imagina a rotação externa que tinha. E para dançar a dança do ventre com toda essa rotação externa, quadril travado. Então, né?
Era tudo muito distal, né? A ginástica é muito distal. Pois De é, muita né, Amy? hipermobilidade. Concordo contigo. Não dá pra imaginar a Paula dançando mal. Gente, eu era ruim, bem ruim. Eu tive várias coisas que eu fiquei. E aí, o que aconteceu? Todas as outras danças que eu tentei, que eu fiz jazz, eu fiz danças de salão, eu era muito boa. E aí aconteceu o seguinte, como é que eu vou me mexer pra essa dancinha? Não vou me mexer pra essa dancinha. Acabei Adoro, tem que ficando. ser assim mesmo. Acabei ficando porque eu era muito ruim. Disse, não, eu aprendi o resto, vou aprender isso também. E aí eu fui ficando cada vez mais apaixonada, porque eu tive muita sorte de começar com professoras de base libanesa. Uhum. Assim, a sua segunda geração da família da Hind, né? Hind, Norma. Sim. Eu fui aluna da Fernanda, que dava aula numa academia, e essa coisa de estar muito próxima da raiz, né? Facilita você ter acesso a Sim. entender de onde sai. E como é nerd desde muito nova, Ó, meu realmente, amor, Paula esse dançando mal universo da aconteceu Marvel. em outro mundo, o universo da Marvel. Só pode. Concordo, Lu. Concordo. Às vezes digo, eu gosto de contar isso, porque as pessoas pensam assim, não, eu sou ruim, eu não vou conseguir. Não, É gente, todo mundo verdade. consegue. Demora um pouquinho, mas consegue. Mas sabe que eu falo até Então, hoje, e eu já te falei várias vezes, vocês vão, nessa entrevista, vocês vão ver que eu e a Paula, a gente esteve muito juntas, por mais que a gente estivesse sempre separada. É, é muito e aí, engraçado assim, que quando eu estava fazendo ali, né, as nossas aulas de giro, eu sempre falei uma coisa com a Paula. Eu não sou uma pessoa coordenada. Não sou. Não sou mesmo. Sempre falei isso. E eu sempre falo isso para as minhas alunas. Eu não sou uma pessoa coordenada. Ok, entendi o pé. Agora, pé com braço. Ih, complica. Daí, desde sempre. E eu sempre falo para minhas alunas isso. Não é porque a gente não é coordenada que a gente não consegue fazer alguma coisa. A gente acaba criando técnicas, né? como todo recurso todo processo de educação, toda pessoa encontra uma forma, o Sim, seu caminho, né? Falando sim. nisso, paralelo com a dança, eu fiz faculdade de pedagogia. Eu só não entreguei TCC, gente, mas eu fiz toda a faculdade. E eu fui me apaixonando pela dança do ventre, apesar de nunca ter parado de fazer outras danças. Eu parei de fazer aula de outras danças durante um período aí de 4, 5 anos no máximo, que foi o tempo que eu fiquei em Garopaba. Que meu Ah, professor de sim. dança de salão não voltava. Mas nem Uhum. sim, nem assim, porque sempre que tinha oportunidade de fazer contato, improvisação e em jam, eu curto muito, né? E eu nunca Sim. parei de fazer nada com o corpo. Então, assim, lá Uhum. dos 9 anos até agora, beirando os 42, eu sempre tive atividade física relacionada. Ou dança mesmo. Teve um período que eu fazia balé, jazz contemporâneo, modern jazz, várias danças de salão e dança do Várias. ventre na mesma Aham. escola em que a Agnes dava aula, e eu fui aluna Sim. de uma das alunas da Agnes, que foi Olha, a Camila Taimado. não E é ali que eu conheço. conheci Vaniazinha, Vânia! Vânia deve estar por aí, deve estar por aí, deve estar por aí. Dessa frente. E então, assim, foi uma trajetória de, primeiro, né, me adaptar a uma dança que era contrária a tudo que meu corpo tinha sido treinado até aquele momento, né? Vamos falar em enegramas Exatamente. daqui a pouco. Então, assim, eu tive que sobrepor, porque balé é muito perto. Jazz é Uhum. muito perto, né? Ainda que tenha aí jogos de corpo diferentes, são coisas que meu corpo já conhecia. Dança de salão é passo. Tem pouca É, coisa de movimento. é, Então foi fácil se adaptar. Dança do ventre, não. Era uma bem linguagem diferente. completamente diferente. Uhum. E foi muito legal aprender uma coisa nova. A dança do ventre se juntou com essa coisa analítica da ginástica e eu sim fui muito curiosa. Ah, a gente E aí, sabe. A gente sabe. professora, mas o que que mexe aqui? Assim como eu sou a chata do que ritmo é esse, de onde é que veio isso, é que músculo eu tô trabalhando aqui e tentar entender. Sempre essa coisa de tentar entender a mecânica da coisa. E aí fiz aula com muitas pessoas, ao contrário de outras bailarinas aqui do Rio Grande do Sul, que se seguiram sempre numa escola. Eu nunca tive o pudor, e as minhas professoras todas sabem disso, de procurar outros professores para suprir as minhas necessidades, não desprezando o que aquele professor tinha. Uhum, Mas eu sempre uhum. fui muito curiosa. E nessas caminhadas de vai pra cá, vai pra lá, dancei tribal, dancei dança indiana clássica, fiz Bharatanatyam, fiz Kuchipuli, eu fui parar na escola da Mahira, da Lise Bueno.
Aham. A Liz é educadora física, o Jean é educador físico, o esposo dela, e o Jean era e ainda é halterofilista, né? Então, quando a Liz lançou o curso dela de dança árabe contemporânea, era um curso muito bacana, pena que ela foi embora. A nossa aula de anatomia era no Jean. Ah, pouca coisa, né? Jean, mexe aí o grácil. Ele acionava o grácil e nós víamos onde é que estava o grácil, qual era a inserção. Tranquilinho. Um Então, assim, boneco humano, né? nada como corpo humano. Ali eu já fiquei muito curiosa e a gente ajudava o Jean a fazer as coreografias dele. Então, mexe aqui, vira a mão, não sei o que. É muito Pra legal. ativar justamente pra... Ou a gente acompanhava a Liz nesse processo de montar as coreografias do Jean. Então, a minha noção de anatomia veio daí. Eu já tinha essa coisa de como é que eu mexo o meu corpo, e na GR tem uma coisa muito legal que a gente adora desenvolver um movimento novo. Dá pra fazer pra direita, dá pra fazer no segundo. Vamos tentar pro outro lado? Vamos ver o que acontece. O que acontece se eu botar meu pé mais 2 tijolinhos aqui em cima? Eu vou ficar com uma perna negativa. Então, a gente faz esse tipo de loucura. Então, a minha gana por anatomia ficou aí. Aí a Liz, em 2009, foi embora. A Liz foi pra Dubai. Abu Dhabi, perdão, gente. Nesse meio tempo, eu conheci essa criaturinha. Esse toco de gente. Bem, gente, ele é uma assim, bonequinha. não cresceu, continuou, só envelheceu só. A Mary dançava no grupo da Aika, Taika. né, da URGS. Aí, nesse meio tempo, eu a conheci. A pedagogia da URGS tem aulas lá na ISEF. E em 2011 eu entrei na faculdade de dança. E aí a gente foi ficando mais próxima, né? Eu já voltei pra Mara. Voltei para a escola da Mara em 2012 e a gente começa. Já tive contato, né? Sim. Fazendo dança de salão, sempre conversei com a Vânia, sempre conversei com a Aika. Quando a Mary se machucou, eu tinha muito contato com a Aika, então a gente trocava muito sobre o caso. E é muito legal falar isso com vocês, porque eu sempre conto da história, né, do meu pé, na época lá de 2011, 2012. E a Paula, ela me acompanha desde essa época. Então, ela chegou a pegar realmente... Agora eu já estou até saindo da questão física e vendo na questão de performance mesmo. A evolução antes de ter acontecido o processo de ruptura, né? Que eu fiquei de cadeira de roda e tudo mais. E depois de ter passado por isso. Então, não só na questão... de conseguir ter se reabilitado, como na questão de avanço de performance mesmo. Né? Então, todas as vezes que eu venho falar isso para vocês, eu falo, que lá no ano de... A Paula é uma dessas que estava lá e viu a evolução. Vou falar agora com toda a propriedade que tenho. Uma das coisas que eu fiz enquanto eu trabalhei com a Liz foi me tornar jurada internacional de dança. De danças árabes. Eu sou jurada de hip hop também, tenho formação mas eu sou jurada. Calma aí, não. Essa, assim, ó, eu conheço a Paula há não sei quantos anos. Essa live está sendo assim, como assim? Eu nunca fiquei sabendo disso. Quando a gente fazia o curso da Libraf, a gente podia fazer vários cursos de juro. E eu sempre achei hip hop muito legal. Não me pertence, gente. Eu sou uma acho legal, mas também acho eu difícil sou uma fada. Não consigo. Difícil. Não rola. Para esse corpo, para essa encarnação não vai rolar. Acho demais. E como estava sempre ali na função de fazer as formações, e a gente fazia estudo, fazia prova. Eu fiz com a Liz, né? A gente fez a reformulação toda do que era o antigo regulamento dos sul-americanos, recriamos, criamos em cima, criamos o livro, RDAC, procurem pelo nome da Liz Bueno. Muito bom, por sinal. Muito bom o livro. Baseado em tudo isso, quando eu vi a Mary de novo, eu vi ela um pouquinho antes dela se machucar, antes da lesão. Ninguém sabia. Esse lado oculto da Paula, não, ela tem que contar, pelo amor de Deus. Eu tenho um lado B. Tem um lado B que pouca gente conhece. Pois falando em lado que pouca gente conhece, hoje na minha pós-graduação eu tenho um amigo meu que conhece a Paula. Só isso. Depois a gente conversa. Ai, meu Deus. João Gabriel, teu tá anotado aqui. Irmãozinho! Irmão da Sabrina. Paulinha Furacão, deve ter ouvido. Paulinha Furacão, guardem esse nome, amores. Guardem esse nome. Não é furacão só fora dos palcos, amores.
Não. Mas foi muito legal, assim, porque eu te vi dançando no Brasil em Dança em 2010, 2011, aí tu caiu, tu machucou o pé e eu te vi Foi todo. 2010. Foi 2010. É. E daí, Aí eu logo vi. depois ali, 2011. E aí foi uma coisa assim, né? A Aika foi trabalhando contigo, a gente ia trocando, a gente ia conversando. E quando tu voltou pro palco, eu disse, gente, o que que foi isso? Uhum. Essa menina foi. Aí agora sim, tá, Lu? Ela foi pra outra dimensão da Marvel, passou 10 anos e não nos contou. Porque É, quando realmente. você voltou com um controle muscular, uma compreensão do movimento que você não tinha antes. Não, total, total. Ressignificou totalmente a forma como você executava esses movimentos, né? Então, daí também Exatamente. começou a chamar a minha atenção. Dentro da graduação de dança, tive aí as cadeiras de anatomia. Eu tentei fazer anatomia com a educação física, não podia, porque não fechava os créditos, aí eu fiz um ano inteiro de anatomia. Aí no outro ano eu tentei, não encaixava os horários, também fiz quase todo semestre, tive que largar. Na terceira tentativa eu consegui fazer. Não é que eu Agora rodasse, vai. porque a URGS tem esse pequeno detalhe. Para quem quer ir prestar vestibular para dança da URGS, saiba que você tem aula de manhã, da tarde e de noite. Se você é professor de dança, você se vire, meu amor. Você não vai conseguir manter essa escola. Ou você estuda e faz tudo que eles querem no semestre que Então, eles querem. Ou você dá um jeito como eu, a que deu, não gente. deu, larga, entra. A grande vantagem que eu vejo é que o que eu aprendi nesse meio tempo, e quando eu consegui fazer, eu fiz com a fisioterapia. Eu não fiz Uhum. a cadeira de anatomia com a dança. Anatomia, cinésio e biomecânica eu fiz com a físio. Eu não fiz com Aham. a minha turma. Entendi. Então, foi Uhum. muito legal isso, porque eu conseguia visualizar as coisas de outra forma. Em 2010, eu tive a primeira lesão nas costas. Pouquinho antes da Mary, eu tive uma lesão feíssima. Fui dançar esses dias, até a Rai falou do piso encerado, né? Acho que foi na Aham. aula da Aham. Cá, que eu fui dançar em Canoas e estava com companhia da Thaís Bernardes, a Joia do Nilo, todo mundo dança sapato. Eu entrei e eu entrava girando. E eu segui girando até a parede e Pra fiz uma contratura variar, nas costas. né? Depois vocês vão ver que a Paula é minha professora de giros, tá? A Pro tá vendo, tá? Eu não faço como sempre, mas eu tô vendo. E aí eu contraturei as Verdade. costas. E aí, o quê? Um mês e meio depois eu tinha a avaliação do Omar. Eu ainda consegui super bem na avaliação do Omar. O Omar mandou eu emagrecer, mais umas coisinhas ali, né? Que a pessoa era meio recatada com os figurinos, né? Então. E casada na época com chefe de cozinha, pensa que a pessoa ia conseguir emagrecer. Ih, Enquanto tiver comida gostosa no mundo, não tem barriga de tanquinho. coisa bem boa. Primeira lesão. E aí, em 2011, eu fiz, antes da avaliação da Luxor, tô Aham. lá na ponta da barra, na sala da Rítmica 1 da ESEF, que é um portão gigante. ESEF, pra quem não sabe, em Porto Alegre, gente, é no Jardim Botânico. É do lado do Jardim Botânico. Aham. Pensa num lugar gelado. E aí eu fiz uma contratura da ponta, assim, das inserções dos eretores no sacro até o occipital, quadrado lombar, grande dorsal e os romboides, porque eu estava em cambrê quando um coleguinha atrasado abriu a porta. Eu contraturei as costas inteiras, assim, os occipitais aqui. Meu Foi, Deus. assim, a fisioterapeuta da época, que era a URGS, tem um núcleo De de atendimento, fisioterapia. né? Eu dancei no balé da URGS. Como eu era bailarina também do balé, eu tinha acesso à clínica. Eles não sabiam mais o que fazer comigo, né? O que conserta primeiro. Meu Deus. Então, foi a Gabi lá da fisioterapia da URGS e a Sayonara Linhares da Casa Z, gente, que me Uhum. botaram de pé. Fisioterapia, acupuntura. E depois eu fui fazer aula de pilates. Eu Uhum. tinha disciplina de pilates com a professora Aline Haas. Eu também dei muita sorte, né? Eu sou só aluna da Aline Haas. Não, tu só caiu em mão boa, né? Eu só caí mão boa. E aí eu estava fazendo a cadeira de pilates dentro do curso do Balé da URGS. Eu tinha aula com a Cláudia Daroche, que também é Aham. professora de pilates, é uma baita professora, preparadora física de um monte de companhias lá em Minas. Então eu olhei assim, opa, aqui tem uma ferramenta muito boa para meu corpo. Então quando abriu turma da Corper, que é a escola da Aline, eu fiz a formação da Aline. Eu fiz a formação da Corper, que é da Power Pilates.
Então, eu venho de uma formação que olha para o corpo de forma muito profunda e muito analítica. Exato. Então, assim, né, com tudo isso de bagagem, eu fui acompanhando a Mary fazendo faculdade. E aí, quando a Mary começou a jogar pra gente conteúdo, eu dizia, nossa, que legal, acabei de dar isso em aula. E ela no inbox dela, ai, amiga, que legal que eu dei isso. Como é que você faz quê? E aí a gente ficava as duas, por isso que a gente tá dizendo que faz mais de ano que a gente tá pra fazer essa live, não faz. Pra fazer porque essa a gente live não faz. A gente troca figurinha, gente. O que a gente não posta uma pra outra nos comentários, tá tudo no nosso inbox. Se o nosso inbox virasse pra vocês um livro, verem, gente... a gente estava essa semana, né, conversando sobre um caso teu, justamente isso. E às vezes eu também, Paula, olha, tem alguma coisa aqui que não tá rolando. Ou, Paula, me ajuda! Meu pé, Paula! E a Paula também veio me perguntar, como a gente, essa semana, né? Mary, olha só, olha esse raio-x aqui, o que tu acha? E a gente sempre teve esses momentos de trocas, né? De se respeitar enquanto profissionais que olham para o corpo de ângulos diferentes. Até assim, se a Mary posta um negócio, eu vou lá no inbox dela, amiga, tem assim, assim, assim também que dá para fazer. Olha, tem outro jeito. A gente se manda vídeo trocando exercício. Sim, exatamente. Bora mais. Bom, acho que... não, a gente tem que ficar se controlando, né? A gente só tem 1 hora, pelo amor de Deus, Paulo. Eu tô tentando, amiga. Por que que você resolveu confiar nessa pessoa? Aí isso é muito legal. Essa que aconteceu? Da Paula, ela é um pouco diferente da pergunta para as outras meninas. Por quê? Porque a Paula me conhece de muitos anos. Então, justamente isso, ela viu eu sair do ensino médio para ir para a faculdade, para ir para especialização. A gente até troca muita figurinha da própria acupuntura, né, da medicina tradicional chinesa. Então, é uma coisa que a gente está sempre em constante troca. Então, essa pergunta para Paula é muito legal, porque ela podia estar olhando para mim com o olhar do tipo, você é inferior, eu sei mais que você, não vou estudar com você. Então, justamente isso, eu quero que tu fale por que você resolveu acreditar nessa pessoa, confiar o seu corpo, o seu conhecimento nessa pessoa. O que aconteceu? A Mary estava dando aula para uma menina e a gente conversa muito, gente. Vocês não têm noção. A gente trova muito. E ela disse que ela estava com dificuldade porque ela não fala espanhol. O espanhol dela ainda está ficando. Aí o que aconteceu? Eu morei 7 anos numa praia que tem mais... A densidade demográfica de argentino e uruguaio, os platinos, tá maior lá do que nos próprios países. Eu fui obrigada a aprender. Não tive outra solução. Eles falaram, não, amiga, pelo amor de Deus, esse teu problema... Que dia que hora que é? E aí eu fui ajudar ela traduzindo. E aí, na história do traduzir, ela me dizia, não, mas quem sabe não sei o que, Paula, olha assim. E a gente ficou analisando juntas aquela aluna. E aí a gente foi, ao invés de só traduzir, eu já estava dando aula junto com a Mary. E foi fantástico, porque indo para dentro da sala de aula dela, vendo o projeto, vendo a mentoria. Gente, eu tenho um lugar privilegiado que vocês jamais sonharão. Porque eu sei como é que essa mulher monta uma mentoria. Eu sei por que ela coloca cada exercício para aluna. Aquilo me encantou. Caramba, gente, eu tenho muito para aprender e para trocar ainda com a Mary. Ela me disse, eu vou lançar um curso. Estou na primeira fila. Guarde o meu lugar. Fiz questão de estar na turma da mentoria, das 20 primeiras, naquela turma tinha uma mentoria. E para mim foi mais um baita lugar de troca. Porque do meu ponto de vista a gente está sempre aprendendo. Se eu achasse que eu aprendi tudo que eu precisava de aprender de anatomia com a Liz e o Jean, eu estaria tremendamente equivocada. Porque depois eu fiz aula com o professor Fernando, que é professor de educação física, um professor excelente. Tem gente que não gosta de fazer aula com cadáver, eu adorei, adoro pegar nos ossos, adoro pegar nos corpos. Bom, eu gosto também. Bom. A única coisa, crítica para a URGS, professores da URGS, por favor, coloquem no curso de dança a disciplina de anatomia palmatória. Faz toda a diferença para os alunos. Fecha parênteses. Importante. Muito então, importante. O que me fez querer fazer? Porque o meu nível de troca com a Mary é tão profundo e a gente está sempre descobrindo uma coisa com a outra, que eu disse, cara, para mim vale a pena. E tem outra questão, que eu até comentei com ela e aqui vou abrir para todos. Eu não sou formada em educação física. Eu não sou fisioterapeuta. Eu já encontro problema para dar aula de pilates.
Porque, né, os dois lugares gritam, não é meu, é meu. Eu digo, não, gente, é da dança, desculpa. Vocês se aquietem no canto de vocês. Mas é um problema. Então, às vezes, para eu falar alguma coisa, eu enfrentava a dificuldade. É que não é fisioterapeuta. É que não é educadora física. Apesar de muitas vezes saber. Ela tem muito mais conhecimento do que vocês, tá, queridos? Uma raiva, né? Então, eu disse pra ela, Mary, pelo menos para eu poder dizer assim, não, mas eu fiz um curso especializado nessa área aqui. E ter essa possibilidade de continuar. Né? Autoridade, um pouco mais de autoridade. Nunca me senti acima. Eu sempre vejo como tu é uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa que pesquisa, que estuda, a gente troca artigo, a gente troca informação. Nossa, olha esse exercício aqui que eu descobri. Então, eu me senti muito segura de estar, apesar de super jovem, ela é muito dedicada. Essa vontade de não tá bom ainda. Não é que não tá bom por perfeccionismo. É uma necessidade de buscar cada vez mais para poder atender melhor. Para quando? A gente pega eu tenho 2 casos bem sérios agora, né? Eu tenho uma aluna com uma escoliose feia, que a gente já tá dando resultado. Depois a gente entra mais. E ontem, após uns dias, uma aluna se machucou. Se machucou muito, muito, muito feio. E ela veio pra mim, eu olhei, desconfiei e fui na Mary. Até a gente fez uma brincadeira interna, né? Que ela chegou no diagnóstico dela, ela só circulou o raio-x. Eu só circulei e mandei. Tá vendo? Aí eu mandei. Aconteceu isso, tá acontecendo isso, né? Exatamente. E ela só mandou o áudio. Aprendi direito, né? Então, o que eu vejo, né? Que pra mim foi vantajoso. Eu acho que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Entre a gente, não é aula, é troca. A gente tá sempre trocando. Mas eu muito acredito, gostoso. mas é uma coisa que eu acho que tu também é bem parecida comigo. A gente sempre falou isso com os nossos alunos até, né? É sempre uma troca, né? A gente como professor, como profissional, né, que ensina, eu acho que para o profissional para o professor acaba sendo muito mais aprendizado do que para o próprio aluno, né? E é muito engraçado isso, que é o que a gente sempre falou e é que a gente sempre tanto trabalhou com a Paula, quanto também trabalhou nas mentorias. É justamente isso, do mesmo jeito que eu aprendo com a Paula aprende comigo, a gente aprende muito com o aluno, né? E eu tenho as minhas alunas, a maioria delas são professoras. Então, a gente para e eu digo, fulano, gurias, fulana tem quadril assim, o pé assado, quadril, fulano, joelho, dessa aqui, isso aqui. Ela não faz por isso, mas a gente vai experimentar todo mundo desse jeito para ver como é que acontece. Então, é importante trazer essa percepção de que a gente vai aprender com os alunos e não pensar assim, mas ela é aluna, ela não precisa saber. Precisa. Ela precisa. Ela precisa. É uma coisa que eu e a Paula, a gente bate muito na tecla. Porque as pessoas muitas... mimosa, eu vi ela. Carinho, mãe. Eu sou o rabo. Sou o rabo. O que acontece? Voltando. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, que falta muito, né? Nesse meio, óbvio que hoje a entrevista contigo, mas é que eu sei que tu compartilha muito do mesmo sentimento, né? Do mesmo pensamento, de que a gente vê essa necessidade da pessoa entender o porquê que ela tá fazendo aquilo. Né? A gente bate muito nessa tecla. Tá, tudo bem. Tu quer fazer um cambrê com o pé atrás da orelha? Tudo bem. Ok. Mas pra quê? Pra quê, por quê e como? E como? Você sabe como chegar aí? Não, eu só vou ficar fazendo uns alongamentos loucos que eu peguei no YouTube e tá tudo certo. Não. Não, calma. Então, a gente partilha muito desse sentimento, né? Várias vezes, por sinal. O que acontece, né? Tanto eu quanto a Mary, a gente tem essa ideia de que a pessoa pode aprender um movimento só, porque vamos voltar um pouco, né? Porque a gente também fala muito sobre isso nos nossos inbox. A gente não tá aqui para botar as pessoas na fogueira que vieram antes. Entendam, gente. Eu sou quase um dinossauro na dança do ventre. Sou, assim, em ativa, né? Porque pessoas que vieram antes de mim, muitas já pararam. Algumas já estão parando, infelizmente. A gente está perdendo grandes profissionais, estão parando de dar aula.
Então, vamos se ligar todo mundo nisso. A gente está perdendo grandes profissionais para pessoas que aprendem negócio no YouTube e amanhã estão dando aula. Mas o que acontecia? Na minha geração e as gerações anteriores, e essas gerações foram formadas, sei lá, mais uns 5, 6 anos depois de mim. Depois que a coisa começou a mudar. Vinha vídeo VHS. Você, para as crianças, coloca lá no tio Google e pergunta o que é VHS. Em inglês ou em árabe. Aí se olhava mais ou menos, tentava se entender, filha, com licença. O que era o movimento e se copiava a forma. Vejam bem, tem diferença de você copiar a forma e você compreender o movimento. Exato. Onde começa, onde termina, o que está mexendo, o que não está mexendo. Aí quando os vídeos começaram a vir em inglês, melhorou um pouco. Um pouquinho, Aí o pessoal começou a sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo fazer aula. E aí o pessoal vinha do Oriente falar aquele inglês maravilhoso, com uma tradução melhor ainda. Uhum. E aí a gente se virasse para compreender, mas pelo menos você estava vendo ao vivo. Sim. Então, assim, tentem entender que a gente tem diferença de compreensão do movimento mesmo, não tem nem 10 anos. Nem isso. Nem e ainda isso, estamos jura? na batalha. Ainda estamos na batalha. Mas assim, é muito recente esta preocupação. Professor, ia para frente, virada para o espelho, inclusive. Exato. E aí, pronto. te vira. Te vira nos 30. Assim, cada um fazia e executava da maneira que achava que era certo, entendeu? Como tinha entendido. Não havia uma preocupação de compreensão de técnica. Então, assim, o meu trabalho da Mera, eles são trabalhos muito pautados em técnica. Exato. Técnica não serve para ser chato. Técnica serve para preservar a sua saúde. Para depois você não ter que se aposentar com 40 anos, entendeu? Ou menos, né? Graças a Deus, tem meninas que estavam com uma lesão feia, que estão voltando, glória a Deus, estou feliz, fisioterapia, desenvolvimento salva, né? Fiquei muito feliz de ver a menina no show, comentei, fui no inbox dela, ai, como eu tô feliz que você voltou a dançar. Sim. E isso então, tem assim, que ser mais preservado, né? A nossa visão de movimento é isso, né? Que a gente... Eu sou uma professora muito chata, eu sempre digo assim, cara, agora eu adotei a seguinte tática, né? Eu entrevisto as minhas alunas. Ah, você quer fazer aula comigo? Vou marcar uma entrevista. Então tá, é o seguinte. É o seguinte, funciona assim, assim, assado, porque eu sou muito, muito chata, gente. Eu sou pentelha. Vocês têm que conhecer a Paula. Vocês têm que fazer pelo menos uma vez aula com a Paula. Aí vocês vão entender. Eu sou muito pentelha. Não tá assim, vamos lá, mudo. E assim, o legal de você fazer um curso, eu tenho muito recurso, porque eu tenho muitas técnicas de movimentos no meu corpo. Eu estudei muita coisa para chegar numa sala de aula e dizer, tenta isso, faz assim, faz assado. Experimenta tal exercício, deixa eu ver isso aqui, como é que funciona no teu corpo. Para quê? Para que as pessoas não passem pelas coisas que eu passei. Para que as pessoas não tenham que fazer uma graduação em dança, fazer um curso de pilates, fazer um curso complementar. E detalhe muito importante, gente, que eu ia me passar nisso. O curso da Mary abrange disciplinas que eu vi na educação, na anatomia, na cinesiologia, na fisiologia do exercício e na biomecânica. 4 disciplinas para ver o que eu vi num curso da Mary. E devo dizer, melhor que na graduação. Melhor, desculpa. Ai, pronto. Mas melhor que na graduação. Porque eu achava extremamente irritante aquilo, porque não nos contemplava. Por exemplo, o curso de dança, alunas do curso de dança que estão assistindo isso, façam um curso também. Sabe aquele monte de cadeira letiva? Inclusive, você é reconhecido pela URGS. Faça um curso da Mary, não vale mais a pena. É uma economia de tempo. De tempo e de dinheiro também, tá? Tempo, dinheiro, estresse, né? De ficar sambando de um campus pro outro. Não, eu tô falando muito sério, gente. Com tudo isso que eu tenho de carga, eu ainda acho que vale mais a pena. Já nesse assunto, Paula, deixa eu te perguntar. Tu conseguiu usar essas técnicas que tu aprendeu no curso, tanto em ti ou nos teus alunos, e se tu viu
que colocando essas técnicas te deu alguma diferença? Tu notou alguma diferença? Como é que foi isso? Assim, eu tenho algumas alunas que eu vim observando questões no corpo, a gente sempre troca, né? Mas aí Sim, eu recebi aquele caso da escoliose, e eu disse, esse aqui vai ser sim. meu estágio. E tem funcionado super bem, e o que é muito gostoso é que tu consegue aplicar. Tudo que tá no Sim, curso, tu bate o olho no raio-x e diz, tal coisa. sim. Né? E naquele caso, então, é bem específico, né? Sabe O que que eu... que foi a Lana, que eu acho que a gente estava falando uma coisa, a gente falou uma coisa na live que eu achei muito legal. Falaram assim, o teu curso é a Bíblia da dança do ventre, né? A Bíblia da anatomia da bailarina de dança do ventre, né? Sim. Aí eu, nossa, tô podendo, né? Não, porque o que acontece, o que eu sinto, né? E as palavras dela. O meu aluno tá com alguma coisa no joelho. Então tu vai lá, clica no joelho e bum, tá aqui, né? Não é aquela coisa enrolada e tudo mais. Não, é muito direto, né? Apesar de, né, voltando, gente, eu tenho muita base, mas eu fico com uma dúvida entre uma lesão e outra, como trabalhar especificamente um caso, eu vou lá, porque você abre a abinha, cintura escapular, que é o meu caso principal, né? Porque nas últimas vértebras, é mais acentuado nas últimas vértebras da torácica. E ele tem um mar de coisas para eu experimentar com aquela aluna e ver o que funciona. Não que o que eu tivesse já não funcionasse. As meninas adoram. Aquela aula que está no Claro. YouTube, todas elas fazem. O que eu digo para elas? Olha, hoje vocês vão lá, fazem tal, tal e tal exercício. Mas no caso dessa aluna, que é um caso mais acentuado, que não é um caso de sala de aula, só ela faz aula em grupo, no grupo de professoras, e faz aula sozinha. Então, na aula dela, a gente aprofunda esses movimentos, a gente cuida. E o mais legal é, nossa, prof, quando eu faço, eu me sinto muito bem. Nossa, alivia Sim. horrores. Nossa, melhorou muito meus braços. Ou em casos sérios, como aconteceu agora, que a menina se Sim. machucou e veio, a prof, tô assim, assim, assado. Olhei e fiquei, acho que tal coisa, fui na Mary e era mesmo, é uma displasia. E é uma coisa séria. Sim, Então, muito sério. ela foi enrolada no pronto-socorro e a gente disse pra ela, não, pelo amor de Deus, vai de novo, você Não se precisa de contenta com isso, pelo amor de Deus. E é muito engraçado isso, é muito legal o que tu falou agora, dessa questão, né? Às vezes a gente acha assim, eu sou bailarina, me lesionei, vou pro pronto-socorro e vou me contentar com a informação que esse médico me deu. Gente, aquele médico, não falando mal de médico, até porque meu avô, quem sabe, né? Aí sabe que eu sou criada, né? Eu sou educada por uma médica e uma professora de educação física. É, mas são clínicos gerais, eles não são especializados naquilo. E É muitas até vezes, bom a gente principalmente em falar dança do sobre isso, ventre, porque, assim, em 2013, eu caí e quebrei o pé. Fazendo o uhum, exercício mais ridículo do mundo. Na verdade, assim, momentos importantes de conhecimento de anatomia que salvaram situações. A professora Cláudia Doroche rompeu o tendão do sóleo. Eu aham, ouvi aí, foi fazendo um exercício besta também, né? Que a gente sempre do jeito mais idiota, né? Deu é aquele sempre, é baque, sempre. ela estalou o olho, eu olhei pra ela e disse, prof, senta. Pegamos a cadeira, ela, não, mas eu acho que não foi nada porque eu tô mexendo o pé. Aí eu botei a mão nos dedos dela e disse, empurra. E ela não fazia meia ponta, eu disse, rompeu. Rompeu só o sólio. Aí já olhei para um colega e disse, corre atrás de gelo. Então, assim, você ter conhecimento de anatomia serve para essas horas. E quando eu quebrei o pé, eu ouvi aquele estalo, tirei o pé do chão na mesma hora e sentei no meio da sala. A Juliana estava dando. A Ju Lorenzoni estava dando aula de dança cigana no nosso grupo. Sentei no meio da sala e comecei a testar. A inversão, não rolou. E eu disse, ixi, acho que quebrou. Se não Me... quebrou, não. E eu não botei mais o pé no chão. A partir do momento que eu identifiquei que era uma lesão e onde era, que era pelo menos do quinto metatarso, eu conseguia sentir que o que coordena é o tendão que conecta no quinto metatarso. Eu disse, não posso mais botar o pé no chão. Quando o médico pegou meu raio-x, eu fiz uma fratura no quinto metatarso em espiral. Se eu tivesse apoiado o pé de novo no chão, eu tinha postado mal. Nossa! O que Sim. salvou o meu pé de um Meu pino foi Deus! conhecimento de anatomia.
Terceiro Tu vê. momento que conhecimento anatômico foi importantíssimo. Quem conhece a Praia do Rosa agora vai rolar de rir. Eu estava descendo, gente, eu não estava alcoolizada, não estava drogada, estava voltando de uma noite, quando parei do trabalho, dei um oi para uns amigos e estava indo embora. Na frente do Lola, minha bike quebrou o freio e eu perdi o controle da bicicleta e fui parar 200 metros depois no Tigre Asiático. Feíssimo, meu joelho tem uma... Gente, se Eu foi. perdi, Se foi. tatelei no chão, pessoas gritando à minha volta. E aí o raciocínio da anatomia foi: respira. Primeira Eu. coisa. Mexe as mãos, mexe os dedos. Toda a sequência de análise para ver se eu estava com alguma lesão na coluna, o que tinha sido. Fui levantar, eu apoiei meu pescoço, me sentei com A base no abdômen. diferença, né? A diferença, os médicos ficaram doidos comigo. Eu disse, gente, não, eu sabia o que eu estava fazendo. Sim. Apalpei para ver se eu não tinha estourado nada por dentro e disse, não, de qualquer jeito, liguem para uma emergência. E fiquei Sim. sentada onde eu estava. De novo, o que salvou foi eu ter ficado parada. Então, se você está na dúvida de fazer, pelo menos para isso serve. Para de se salvar, serve. Então, Paula, assim, não deixa é eu te fazer bobagem, outra né? pergunta, Conhecimento de então. anatomia para bailarina é essencial. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. E hoje, a minha pergunta é, como que tu te vê, como é que tu sente, principalmente no teu trabalho, depois de ter, né, ou aplicando, né, estando aplicando essas técnicas? Tu sente que teu trabalho mudou? Tu sente, como é que tu te sente realmente introduzindo isso? Eu sempre tive muito conhecimento, mas era um conhecimento assim, de uma disciplina aqui, uma disciplina lá, coisas sem conexão. O grande salto para mim que o Sim. teu curso trouxe foi dar conexão. Conseguir que essas coisas se conversassem melhor, estruturar melhor para uma preparação física. Eu tinha coisas muito boas, mas elas não estavam estruturadas. Me ajudou no primeiro Uhum. momento estrutura o que tu tem. E aí dentro do que eu tenho, Uhum. tá, isso é análogo a tal coisa. Gosto mais desse, gosto mais para mim esse. Coisas que tu trouxe que para mim foram completamente novidade, que eu senti diferença no meu corpo. Então, para mim, enquanto bailarina, trouxe muita coisa, solucionou muitas questões, porque, como eu disse para vocês, o corpinho é cheio de lesão. O meu trabalho atual é para preservar o que eu ainda tenho de saudável. E Sim. para as alunas foi assim, quando eu não tinha o recurso, eu tenho o recurso na Mary, no que tu trouxe. Então, me dá Sim. segurança assim, tá, esse negócio aqui eu não sei como é que faz. Vou lá. Pelo menos para entender por onde Sim. ir. E, em último caso, eu Exato. socorro. Exato. Mary, socorro! Então é para isso, assim, O Paulo. melhorou a minha condição como bailarina e me deu mais segurança, me deu ainda mais segurança enquanto educadora. Sim, 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 sim. Não, e é interessante a Paula falar isso, justamente porque a Paula passou por 3 faculdades. Então, para mostrar para vocês que muita gente, graças a Deus, eu fico bem feliz, bastante bailarinas, ou bailarinos em geral, né, vem falar comigo dizendo, olha, eu tô na faculdade de fisioterapia e eu queria muito, né, de algum jeito, juntar uma coisa com a outra. E eu falo, olha, não fique esperando, porque tu não vai ver isso na faculdade de fisioterapia. Ah, mas na faculdade de dança, eu menos ainda. Menos Ah, na ainda. faculdade... Então, assim, é uma coisa que a gente comenta muito sobre isso também. A Paula também é do balé, então ela tem esse conhecimento, sabe muito bem que dentro da área do balé, a gente já tem essa busca, esse investimento muito mais pela área da saúde e da pesquisa, né? Sim, aqui no Rio Já Grande na do Sul dança, tem um trabalho maravilhoso da Gabriela, maravilhoso. Da Candote, da, da Haas, da Aline Haas, tem um monte de doutoras fazendo um trabalho muito bom. Só que na área da dança do ventre, o que mais, com o passar do tempo, a gente começou a ver? Muito impacto, muita lesão, pouca prevenção e pouca dança. o que a gente precisa entender, né? Que a gente está falando de dança do ventre, ela, na sua origem, ela não é uma dança de alta performance. Exato. Ponto. Ela é uma dança de cotidiano. Quando você pega uma dança de cotidiano, aquela dança tem a ver com todo um universo que tem a ver com aquele corpo. Então, Exato.
Se você olha para um gauase, a gente está falando de pisar de pé no chão, num piso fofo, né? O pé desliza. Faz esse quadril no cotidiano ser maior. Faz com que um DABIC, que é montanha, que é pisado, que é duro, o corpo está preparado. A sua estrutura óssea faz aquilo todo santo dia. Então, a gente está falando de transformar em performance uma coisa que seu corpo não está preparado e, principalmente, vocês não se preparam para fazer. Eu acho que é, né? Quando a gente fala, as meninas falam, eu quero treinar para ir para Dubai. Eu digo, você já dança de salto? Não, mas eu corto lá mas eu vou dançar de última meu hora. Amor. Não, mas na hora eu danço. Bom, eu adoro uma hora a Giovana, pega a Fernanda Mansur, pega essas maravilhosas aí, perguntas para elas, foi fácil assim, só boto salto? A Indadi veio de uma escola como a minha, como a Thaís prepara a gente. Nosso treino era aula e depois 1 hora de pauleira no salto. E não é assim, gente, 1 horinha, dança uma musiquinha, não, era 1 hora. 1 hora de salto, ter preparo para. Exato. Então, assim, E o que isso também vai modificar no teu corpo e o que tu tem que fazer para não gerar lesão, né? Para não ficar lesionada. Então, a gente está falando de uma dança que ela não tem performance. Como ela é uma dança comunitária, eu quero dançar junto com as minhas amigas. É você dançando na rodinha com as amigas. Não é você se aparecendo no palco. Eu gosto muito dessa analogia. Dança do ventre na sua raiz é a rodinha de pagode. Rodinha de pagode da família. Não é nem na rodinha de samba do bar. É a rodinha de samba da família. Dança do ventre é ser rainha de bateria. A menina da rodinha de dança não tem a mesma performance, jamais terá a mesma performance que uma rainha de bateria. São coisas distintas e tá tudo bem. A diferença é que a rainha de bateria passa um ano se preparando para aguentar 1h20 na avenida. E termina bem. Aí termina bem. Não tem problema. Você tem que se preparar para isso. Bate muito na tecla, né, Paula? A gente bate nessa tecla porque é necessário. O seu corpo não vai fazer um negócio que você não está preparado. Então, quando você quer transformar uma dança em alta performance, você tem que ter alta performance em tudo. A sua alimentação tem que ser mudada, o seu treino tem que ser mudado. Não é a aulinha da escola de 1 hora, 1 hora com sorte, né? Porque às vezes passa aula na academia. E aí quer sair fazendo cambrê com a cabeça no chão. Quer sair batendo cabelo. Gente, não é assim. Amiga, não dá. Paula, tem uma última pergunta. E essa é uma pergunta que eu gosto muito, muito, muito de fazer para vocês. Acho que, na verdade, a gente deveria fazer essa pergunta para todo mundo, porque é muito legal ver a diferença de concepção de cada um. Hoje em dia, tá? A gente agora tá com uma nova geração de bailarinos, e falo mais nova ainda do que eu já tô ficando velha, em relação à dança, assim, porque já estão vindo esse pessoal mais novo aí, de 16, 17, que tá bombando, né? A Monique, a Ju, né? Então a gente tem aí um pessoal que vem bem legal. E a minha pergunta para ti é exatamente essa. O que tu acha que, para uma pessoa que quer ser profissional de dança, é necessário, é obrigatório? Assim, vamos começar do básico do básico, né? Se você quer ser profissional numa área, você tem que conhecer a sua área, ponto. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, você tem que conhecer a parte cultural dessa dança, você tem que conhecer a parte técnica a fundo dessa dança, porque você vai precisar, e você tem que conhecer a fundo o corpo que vai executar essa dança. Não tem como escapar disso, porque para você desenvolver bem um movimento, você tem que entender onde é que ele está acontecendo. Eu não digo que as pessoas precisam saber, como nós, o nome de tudo quanto é osso, onde é que ele insere, né? Eu acho que não é para tanto. Não. Né? Não precisa tanto. Mas eu acho que sim, você tem que ter noções mínimas de anatomia. Você tem que ter noções mínimas de função esquelética. Né? Não achar que seu joelho pode fazer rotação. Não, seu joelho não faz rotação, meu amor. Ele funciona como uma dobradiça. Ponto. Tem que entender limite de ângulo.
Então, assim, a gente está falando de uma anatomia que não tem a ver com decoreba de nome de osso. Tem com Não. uma compreensão do corpo. E aí vou aí jogar com os educadores físicos, e aí não é culpa deles, é culpa da formação. Menos bola e mais estudo do corpo. Mas saber como é que o corpo funciona. Eu acho que falta muito isso. As pessoas chegam numa aula de dança do ventre muito cruas. E se você quer se profissionalizar, você tem que romper e acabar com a sua ignorância sobre o seu próprio corpo. Primeira coisa. E não tem. Você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que estudar o seu corpo, você tem que estudar. E assim, o seu, quando você quer ser bailarina, você tem que estudar compreensão de anatomia quando você quer dar aula, porque você vai encontrar corpos diversos. Não, os corpos não têm que ser magros para fazer aula. Não, os corpos não têm que ser magros para fazer X, Y, Z movimentos. Você tem que entender como aquele corpo funciona. Então, é um longo caminho, né? Entre você ser bailarina, você se tornar professora, você se tornar diretora, você se tornar coreógrafa. Não adianta você querer fazer coreografia para corpos perfeitos e magros e com flexibilidade de 15 anos. Você tem turmas diversas. Então, não adianta querer que a senhorinha de 50 faça o que o corpinho de 15 faz. Você precisa entender como um movimento acontece e adequá-lo ao corpo de todos, movimentos possíveis. Um bom coreógrafo é o coreógrafo que sabe usar seu material humano. Não que inventa moda e faz as pessoas se machucarem. Dentro da questão cultural, dentro dessa cultura, o que eu posso oferecer dentro desses diversos corpos para que eles façam um trabalho bonito e harmônico e preserve a saúde de todos eles. E a questão, enquanto profissional, bailarina, se você não conhece seu corpo, você não sabe como preservá-lo. E você perde a sua principal ferramenta de trabalho. E aí não é querer se aposentar como professora, porque se você não fizer um caminho para ser professora, você não tem essa possibilidade. Não é porque você dança que você vai ensinar. Não, e são coisas bem diferentes. Bem diferentes. A gente. Eu faço uma analogia muito boa com as minhas alunas, e eu acho que serve para cá também. Nós, bailarinos de dança do ventre, a gente é meio que obrigado, né, com o passar do tempo, saber se maquiar. Vou pegar uma analogia muito, muito fácil para vocês entenderem. A gente tem que, desde muito cedo, saber se maquiar. Na obrigação. Depois de uns 2, 3 anos, você já sabe como é seu olho, você já sabe o que fica legal, o que fica feio. Você já sabe que cor que combina, que cor que não combina. Agora, sua amiga e colega de dança olha sua maquiagem e fala: fulana, você faz uma maquiagem maravilhosa, faz em mim. E você faz exatamente o que você faz em ti, nela. Fica horrível. Fica horrível. Quem nunca passou por isso? Essa é a analogia. Então, acho que vai muito de encontro com o que tu tá falando, né, Paula? Porque não adianta você colocar e saber tudo sobre o seu corpo. Se quando você vira um profissional educador, você não vai pegar o seu corpo para ensinar, né? Não é assim, eu faço assim. Você tem que entender como o movimento acontece. Saber de onde ele nasce, por onde ele passa, a corrente cinética que está envolvida. A qualidade do movimento, né? Eu vejo muito acontecer, faz redondo. Vamos pro básico do básico, né? Fazer redondo. Não, melhor ainda, pêndulo lateral, a transferência lateral de peso, que é uma transferência horizontal. E aí a pessoa olha seu quadril indo do lado por outro e não entende que é de trocânter a trocânter. Agora a gente vai entrar no anatomias nível hard, tá, gente? Vai de trocânter a trocânter. E aí, como é que tu explica isso pra pessoa? Como é que eu dou essa informação? O que ela tem no cotidiano dela que ela faz todo santo dia que eu posso dar uma dica de que musculatura ela tá usando? Vocês precisam estudar para isso. Há um caminho para fazer. Você primeiro precisa compreender, não é dizer, é um movimento tal. Não. E outra, não é como um formato, é que não é um desenho. Vai conseguir explicar para uma pessoa que está ali na tua sala e na maioria das vezes ela nem conhece o seu próprio corpo e você quer explicar para ela um movimento se nem você sabe como é que o movimento funciona? A gente precisa ter... Aqui cabe falar uma coisa que é muito importante. Nós vivemos em uma sociedade machista em que o corpo é negado e o corpo da mulher, além de negado, é feio e sujo. Então, eu adoro falar sobre isso. Você pede para a aluna projetar a pelve à frente.
Não difícil, faz. gente. Então, assim, isso que eu digo, a gente precisa estudar e estudar muita coisa. Tem uma série de travas emocionais que tem a ver com essa projeção da pelve à frente. Você pega um aluno, vamos entrar na medicina chinesa, que o peito é caído, não é só porque ela tem muito peito, gente. Às vezes tem uma questão emocional ali acontecendo. Não dá para você chegar com ferro e fogo, fazer a menina abrir o peito. Não vai acontecer. E como você vai sugerir? Que gatilhos vocês vão dar? Exatamente, né, Shirley? Tem toda uma questão, tem a questão religiosa, será que eu posso Religiosa. meter? Tem a questão energética, falando, né, pessoal que gosta de brincar com, com chakras. Gente, tem que começar devagar, tem uma É. ascensão para ser trabalhada até você chegar na sua dita ascensão de Não, Kundalini, que e não é da noite pro dia. é muito legal. Até agora eu vou puxar um lado. A gente tem 2 minutos? Acho que dá. Vou até puxar um lado, agora o lado para dona Marta, doutora Marta Hesler, que ela fala justamente isso, né? Até tem no meu curso, por sinal. Que é a parte dela, né? Na verdade, falando sobre essa questão é, psicológica, né? Como que a parte neurológica você consegue modificar para entrar ou arrumar isso no corpo, né? Do seu aluno, né? Sim, que você consegue fazer com que a partir do seu neurológico você vá rompendo pequenas travas, É, é, rompendo pequenos padrões e que se estabeleça algo novo. Mas isso exige um longo caminho de dedicação. com certeza. Paula, estamos encerrando. Quero te agradecer do fundo do coração por ter participado aqui com a gente. Fico Obrigada, amor. muito, muito, muito feliz. A gente tem que marcar mais pra gente ficar trocando figurinha, porque, gente, se pegassem as nossas conversas, iam montar vários TCCs. Então, Nossa, então, agradeço demais a tua participação aqui hoje. Obrigada por fechar a nossa noite e a minha noite de domingo. Muito, muito, muito conteúdo. E agradecer demais por estar compartilhando aqui com a gente. obrigado, meu amor. Obrigada pela tua generosidade no teu acompanhando no nossa energia acumulada. Vamos aí. Vamos pro inbox, que o Sim, caso continua. Beijo, tá pessoal. bom. Um beijo, pessoal. Obrigada.